tem graça, aqui tem o poder de Deus em nossas vidas, onde nós podemos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, um bom louvor de gratidão e glorificar a este Deus maravilhoso. Nós vamos dar sequência, irmãos, à nossa exposição bíblica no livro de Apocalipse, ok? Apocalipse capítulo 13, hoje nós entraremos no capítulo de número 13, livro de Apocalipse, glória a Deus. Apocalipse, a esperança da igreja. Louvado seja o bendito nome de Jesus Cristo para sempre. Graças a Deus, nós estamos alegres com o Senhor Jesus. Apocalipse capítulo de número 13. Passamos da metade do livro. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 1 ao 10, ok? 1 ao 10. Somente hoje nós vamos expor do versículo 1 ao versículo de número 10. Os irmãos acompanhem. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio, ou autoridade. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, mais uma vez nós elevamos as nossas vozes, o nosso pensamento, todo o nosso ser diante do seu trono, diante de sua glória e majestade. Nós somos gratos pela leitura da sua palavra. Nós somos gratos porque nos deste a oportunidade de estarmos dentro de sua casa para te adorar e ouvir a sua voz e ouvir a sua palavra. Que o Espírito do Senhor fale conosco de maneira gloriosa, de uma maneira poderosa, que nós possamos sair daqui mais santos, mais justos, mais fiéis, aprendendo de ti, Senhor, mais obedientes, com temor, com tremor, para que o teu nome venha a ser glorificado nas nossas vidas. Pai Santo, eu peço que o Espírito do Senhor aplique esta palavra em nossos corações, na vida dos teus filhos que aqui estão, dos que ouvem a sua palavra, para que nós possamos glorificar o Senhor Jesus Cristo. Receba a nossa adoração, receba nosso louvor, receba nossa gratidão para a glória de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O ataque do anticristo. Irmãos, o mundo está preparando
um grande monstro, um ser terrível que está para se manifestar na terra. É um homem sem escrúpulo, um homem que não tem temor de Deus. O mundo que nós estamos vivendo, vivenciando, o mundo contemporâneo, eles não entendem, eles não compreendem, eles não sabem que toda essa instituição, toda essa sociedade, toda essa organização mundial, toda a organização das nações, todo o contexto do mundo, as atividades, sabe? As coisas que acontecem nos governos, nos lares, na sociedade, na vida das pessoas, o mundo sem Deus não entende que está sendo preparado um ser sem escrúpulo, um homem que vai estar debaixo do poder do diabo, um homem que não vai ter compaixão e nem piedade de ninguém. Ele vai vir realmente com aplicação de terror, para aplicar o terror na terra. Ele vem para fazer a vontade do diabo. A Bíblia diz que ele vai estar revestido de Satanás, do poder do diabo. Assim como Jesus Cristo, ele veio à terra revestido do poder de Deus, este homem, ele vai vir na terra, ele vai se manifestar revestido do poder de Satanás. Isso, sem sombra de dúvida, o mundo não espera, o mundo não sabe. E impressionante que o mundo vai aplaudi-lo, vai abraçá-lo, por causa das dificuldades que as nações estão enfrentando, irmãos. As dificuldades que está crescendo cada dia após dia sobre a terra. As nações estão com dificuldades, os governos estão com dificuldades, a sociedade está com dificuldades. Eles percebem que estamos partindo para um caos, as coisas estão indo de mal a pior nessa terra, não vai melhorar, sabe que não vai melhorar. Já se falaram até de guerra alimentar. Os governos já falam até de guerra alimentar, ou seja, vai faltar alimento sobre a terra. Haverá um caos que está para surgir sobre a terra. O que está ruim, o que está com grandes dificuldades hoje no mundo que estamos vivendo, vai se tornar pior, sem querer ser pessimista. É isso que está para acontecer. Então, quando surgir este ser, este homem, o mundo vai abraçá-lo. O mundo vai ver. Agora nós temos um que resolve o problema da economia. Agora nós temos um líder que resolve o problema global, o problema da natureza, da ecologia, o problema da saúde, o problema das enfermidades, das doenças, da violência. Este homem vai resolver, entre aspas, ele vai mostrar o poder, que ele vai vir com tanta dicção, com tanta autoridade, que o mundo vai abraçar este homem e vai aplaudi-lo e vai recebê-lo, porque eles vão ver que ele é a solução para os problemas da humanidade. Eu já falei aqui outras vezes que alguns cientistas, alguns líderes mundiais, irmãos, eles já dizem o seguinte: nós precisamos de um líder, que seja ele de Deus ou do diabo. O mundo não quer saber de onde vai vir esse líder espiritual. O mundo não quer saber de onde vai vir esse líder político, este homem que vai resolver, entre aspas, o problema da humanidade. Eles querem que os seus problemas sejam solucionados. Então este homem vai surgir. Quando nós vemos aqui o capítulo de número 13, que esta criatura que nós acabamos de ler aqui, é a mesma criatura que ela desce do versículo 17 do capítulo 12, que nós falamos quarta-feira passada. Vejamos que aqui no versículo de número 17 diz o seguinte, voltando uma página, versículo 17 do capítulo 12:
O texto diz o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Vejamos, irmãos, que há alguns versículos atrás, houve festa no céu, porque o diabo foi destronado do céu. E aí ele diz o seguinte: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós. Isso foi no capítulo 12. Quando nós entramos então no capítulo 13, aqui, apesar que a minha Bíblia, a sua também deve estar assim, e eu pus-me sobre a areia do mar. Segundo alguns eruditos, alguns teólogos, eles afirmam que este versículo aqui, no caso, teria que ser o versículo 18, não o versículo 17 do capítulo 12, mas logo após o versículo 18, porque quando diz aqui, e eu me pus sobre a areia do mar, está significando o seguinte, que o dragão parou sobre a areia do mar. O dragão, ele é lançado do céu, ele vem para a terra e ele vai perseguir o remanescente, ele vai perseguir o povo judeu, o povo de Israel. Então aqui no versículo 1 seria o seguinte: e o dragão parou sobre a areia do mar. E ele para sobre a areia do mar. Esse mar aqui, irmãos, ele para na beira da areia do mar. Ele pisa sobre a areia do mar. E logo quando ele pisa sobre a areia do mar, João diz o seguinte, que ele viu subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Ele diz: eu vi uma besta subir do mar. Aqui nós vamos falar no capítulo 13, não hoje, mas aqui no capítulo 13 apresenta 2 bestas. A primeira besta, ela sobe do mar, e a segunda besta, ela sobe da terra. Do versículo 11 ao versículo 18, nós vamos ver a besta que sobe da terra. Do versículo 1 ao versículo 10, que nós vamos falar hoje, nós vamos ver a besta que sobe do mar. Quando nós falamos do mar aqui, irmãos, esse mar representa a multidão das nações, a população, os homens na terra. Está simbolizando as pessoas que vivem sobre a terra. E há uma simbologia, ou seja, está subindo do meio das nações. Essa primeira besta que sobe do mar, que ela sobe das nações, ela é uma besta política. Por que uma besta? Não é que ela seja um animal, literalmente falando, é porque ele é um animal feroz, é um homem que terá autoridade com tanta ferocidade, e ele é representado por um animal. Por isso que se fala de besta. E ele então sobe do mar, ele emerge das nações. Este homem vai ressurgir das nações e o mundo vai aplaudir. Como eu disse, ele será uma besta política. A besta do versículo 11 até o versículo 18, que é a besta que sobe da terra, é uma besta de cunho espiritual, porque ele é o falso profeta. Ele é falso profeta. Aqui nós vamos falar muitas das vezes, com muita descrição, quem é o anticristo, porque aqui nós vemos, a partir do capítulo 13, irmãos, a tríade satânica: o dragão, a primeira besta e a segunda besta. O dragão, que é o diabo, a primeira besta, que é o anticristo, a segunda besta, que é o falso profeta. O falso profeta, ele proclama a vinda da primeira besta, que é o anticristo. E o anticristo recebe o poder do dragão para dominar as nações, para dominar a população. Então, essa besta que sobe do mar, ela emerge das nações, ela vai surgir das nações, entre os homens poderosos. Alguns dizem que ele vai vir da Europa, com a aglomeração de nações, dos blocos de nações que surgiram na Europa. É bem possível, mas a Bíblia não fala diretamente de onde que vai surgir diretamente esta besta, mas nós sabemos que ela vai vir das nações, relacionada com a ONU, com as grandes organizações, os grandes governos, e todos os homens vão
recebê-lo, vão querê-lo, porque ele vem para solucionar o problema mundial. Então ele será uma besta política, não podemos esquecer, ele será uma besta política, um homem político. Primeiro, ele vem com 10 chifres, 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas. Ele vem com coroas sobre sua cabeça. O que isso o versículo quer dizer? O versículo está dizendo, irmãos, que ele vem com autoridade, com muito poder. Ele vem para reinar, ele vem para governar. É o seu reino, é o seu governo mundial que Deus determinou para estes últimos tempos. Este homem vai vir atormentar os homens na terra, e principalmente perseguir os santos, o povo de Deus, aqueles que não aceitaram o número da sua, a marca, o número, a marca do seu número, ou seja, a sua marca, que é o 666, aqueles que não aceitaram, aqueles que rejeitaram a sua marca, é esse que ele vai perseguir, principalmente os judeus e todos os gentios, todos aqueles que não são judeus, que se converteram a Jesus Cristo na grande tribulação. Então ele vem com poder. Chifres significa poder, autoridade. 7 cabeças, irmãos. Chifres, ele vem com coroa, ele vem para reinar, ainda que ele vá reinar por um pouco de tempo. Deus dá uma autoridade a esta besta de 7 anos, 3 anos e meio, ele vem com paz falsa. A metade dos 3 anos e meio, ele mostra suas garras, então ele vai atacar todos os homens que estão, que estão na presença de Deus, aqueles que se converteram a Jesus Cristo. Interessante que sobre a sua cabeça, ele vem com o nome de blasfêmia. Qual é o interesse do anticristo? Ele vem, irmãos, ele vem para afrontar a Deus. Ele vem para abusar de Deus, das coisas sagradas, das coisas santas, das coisas piedosas. E não é isso que nós já começamos a sentir, irmãos. João falou sobre isso, que o espírito do anticristo, ele já está pairando na terra. O espírito de anticristo, ele já está trabalhando na terra. Olha as blasfêmias que nós temos visto. Olha como que as pessoas estão cada vez mais distanciadas de Deus. O ateísmo tem crescido. Nós observamos que as pessoas não querem a palavra de Deus, elas não querem a palavra como ela é, na santidade, na pureza. Eles falam que amam a Deus, eles dizem que querem Deus, mas eles não querem obedecer a este Deus. Então ele vem com o nome de blasfêmia. Vejamos então que ele aqui está a cabeça, a estrutura, a cabeça desta besta. Agora nós vamos ver o corpo desta besta, como que ele é tenebroso. Vejamos o versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte: e a besta que vi era semelhante ao leopardo. Veja que o corpo dele é o corpo de leopardo. Os pés dele é como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. Agora, o dragão, ou seja, o diabo, o dragão, deu-lhe o seu poder, o seu trono, e deu grande poderio, deu muita autoridade para este ser. Imagine João tendo esta visão, irmãos, uma besta, um monstro, com corpo de leopardo, com corpo de leopardo, com boca de leão, os pés dele como de urso. Isso mostra a sua ferocidade, a sua ira, a sua raiva, como ele vem para atacar, como ele vai vir para destruir, e o espírito dele já está sobre a terra, porque quem dá o poder a ele, irmãos, é o dragão, é o diabo. O diabo dá o poder, dá o trono e dá autoridade a esta besta. Então ele não é uma pessoa comum, ele terá grande autoridade. Ele vai falar em nome do dragão, ele vai falar em nome de Satanás, ele vai falar, irmãos, as suas blasfêmias, jogando imprecações contra Deus, contra o Altíssimo, contra o Senhor. Esta é a sua função. Ele é determinado
para isso e para atacar os homens na terra, os judeus, como eu disse aqui no início, e principalmente aqueles que servem ao Senhor, aqueles que se converterem a Jesus Cristo. Ele quer arrastar, quanto mais ele puder arrastar as pessoas, ele quer levar junto com ele. Então, essa besta, ele tem autoridade do diabo. Vejam o corpo dele como é que é tenebroso. Agora, interessante que esta besta, ela surge na terra, ela começa a fazer o seu trabalho na terra, ela vai agora começar a ser aplaudida nas nações, irmãos, ela vai ter grande destaque. Ele vai começar a ter grande destaque nas nações, nos governos. O mundo vai começar a ver, as redes sociais vão apresentá-lo, vão ver eles nas redes de televisão, canal aberto, nas redes sociais. O mundo todo vai ovacionar, vai ver quem é essa besta. Provavelmente ele vai ser um grande estadista, um homem poderoso, mas nós não podemos esquecer de uma coisa: o anticristo, quando ele aparece após o arrebatamento da igreja, que Jesus tira a igreja da terra, que ele aparece na terra, que ele se manifesta na terra, ele faz um acordo com Israel, ele faz um acordo com as religiões, ele faz um acordo com os governos religiosos, de que vai implantar o bem, ele vem com a paz. É o primeiro cavalo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que é o cavalo branco. Ele vem com paz, ele vem com harmonia, ele vem mostrando que ele vai resolver os problemas, e todos vão estar ali ovacionando, todos vão estar mostrando, porque ele vai ser uma pessoa ilibada, de família ilibada, fala bem, expressa bem, comunica bem. O mundo vai ovacionar. Agora nós achamos o rei. Inclusive, irmãos, se hoje tiver um ser como esse, na época agora que nós estamos vivendo, se aparecer um líder desse tipo hoje na nação, no mundo, com certeza todos nós íamos querer. Quem não vai querer, irmãos, em que aplaque essa violência que a gente está vendo? A violência contra as crianças, contra as mulheres, né? As famílias sendo destruídas, um caos de fome no mundo inteiro. Então, quem não vai querer uma pessoa como essa, um político como esse? É por isso que qualquer um que aparece, e logo é ovacionado, irmãos, é aplaudido, as pessoas aplaudem, as pessoas querem. Lembra de Hitler? Hitler apareceu dessa maneira, logo a Alemanha toda recebeu Hitler, porque ele é uma pessoa que vem resolver o problema da humanidade. Agora, interessante que aqui no versículo 3, quando ele está fazendo o seu curso, ele está fazendo o seu trabalho, veja o que acontece com ele. A besta é ferida, e vi uma das suas cabeças, da besta, como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Uma das suas cabeças foi atingida. Como que foi atingido? Nós não sabemos, a Bíblia não relata, mas no versículo 14 desse mesmo capítulo, na parte B, os irmãos podem ver no capítulo 14, no versículo 14, perdão, neste mesmo capítulo que nós estamos aqui, veja o versículo 14, lá embaixo na parte B, diz o seguinte: dizendo aos que habitam na terra, que fizesse uma imagem à besta, olha, a besta, que tinha a ferida da espada e vivia. Tudo indica que ele foi para uma incursão, e ele foi atacado. O anticristo foi ferido numa batalha, em uma guerra, e ele então, ele é ferido, e essa ferida foi mortal. Essa ferida foi mortal. Parece que ele morre, parece que ele ressuscita. Será que o diabo tem o poder para ressuscitar? Sim, se Deus der uma autoridade para ele. É possível, porque o próprio dragão, ele vai dar vida a uma imagem aqui, sob a permissão de Deus. O diabo vai dar essa autoridade à besta.
ao falso profeta, e ele vai fazer a imagem da besta falar, e isso debaixo da autoridade de Deus. Então, se a besta aqui, ela teve uma ferida mortal na sua cabeça, e ela morreu, e ela ressuscita, ela volta, e ela foi numa batalha, é porque veio o poder de Deus sobre ela. Interessante que uma de suas cabeças foi atingida, ferida de morte, ou seja, ela foi morta, ela foi abatida em uma batalha. O mundo vai ver isso aí. Agora tem um interessante, ela é curada. Interessante que ela foi curada através de um suposto milagre. Essa besta, ela foi ferida, irmãos, uma de suas cabeças, e ela foi curada, e o texto diz que toda a terra se maravilhou após a besta, ficaram encantados, porque ela havia morrido, e ela ressuscita. E como pode isso? O mundo ficou encantado. Lembro-me que na década de 80, acho que, se eu não me engano, foi em 81, eu tinha mais ou menos, eu acho que eu tinha 17 anos de idade, lembro-me quando o Papa, ele foi ferido, ele tomou uns tiros com um muçulmano, um turco muçulmano, e o Papa ficou muito ruim. O mundo todo começou a rezar pelo Papa naquele período, naquela época, e os religiosos diziam que o Papa era a besta que foi ferida, e que depois ele não morre, ele ressuscita. O Papa João Paulo II, isso aconteceu na década de 80, em 1981, e o mundo todo então viu o Papa João Paulo II melhorando do tiro que ele tomou, mas isso não significa nada. O mundo todo espera, irmãos, e imagina que o anticristo, ele seria o Papa, ele seria um líder religioso, mas a Bíblia não informa. Ele só vai ser revelado quando a igreja subir para o céu, quando a igreja for arrebatada para o céu. Então não foi o Papa João Paulo II, mas é interessante que toda a terra se maravilhou após a besta. Todos passaram a adorar a ele, porque foi um grande feito. No versículo 4 diz o seguinte: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Observe, irmãos, que primeiro o mundo passa a adorar o diabo. O mundo primeiro passa a adorar o diabo no versículo 4, e adoraram o dragão, ou seja, adoraram o diabo que deu poder à besta, ao anticristo. E fala, e adoraram o que também? Adoraram também a besta, dizendo, agora, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Nós não podemos esquecer que o anticristo, ele veio para combater as coisas de Deus. Ele se julga melhor do que o Filho de Deus. Ele se julga melhor do que o próprio Cristo. Então o mundo vai dizer, ele é superior ao Cristo. Esse é o Cristo verdadeiro. Esse é o Cristo que morreu. Vejamos que o nosso Jesus, irmãos, ele morreu na cruz, mas ele ressuscita ao terceiro dia. Essa besta aqui, ela tem uma ferida de chaga mortal, ela é ferida, ela morre, ela ressuscita, e o mundo vai dizer, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ela é superior ao Cristo que nós pregamos, que os cristãos pregam, que as igrejas estão pregando. Esse é o Cristo verdadeiro, esse é o Cristo que vem solucionar o problema da humanidade, e todo o mundo vai ovacionar, irmãos. Os judeus vão recebê-lo, o povo de Israel vão achar que esse é o Cristo verdadeiro, o Cristo que havia de vir. E quem é semelhante a ela? Não tem ninguém semelhante à terra, a essa besta, não tem ninguém. Quem poderá batalhar contra ela? Ela tem um exército poderoso, ela ressuscita até mesmo depois de morta. Então essa besta, ela é terrível, né? Ela tem esse poder. Vejamos, irmãos, que esse tempo será o ápice do anticristo, que Paulo falou lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz o seguinte, o qual se opõe, falando da besta, Paulo disse, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, aí fala, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, no templo em Israel, querendo parecer
Deus. Esta é a função de Satanás. O diabo sempre tentou tomar a adoração do lugar de Deus, desde quando o homem surgiu lá no Éden, em Gênesis 3, depois em Mateus no capítulo 4, quando Jesus estava no deserto, em 40 dias em jejum, o diabo aparece para Jesus e oferece Jesus para que ele pudesse ser adorado. Falou assim, se tu prostrados me adorares, eu te darei todo o reino deste mundo. O diabo sempre quis ser adorado no lugar de Deus. Ele sempre teve uma inveja de Deus. Então Paulo, ele fala isso aqui, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai, irmãos, fazer um culto para ele mesmo, para que as pessoas adorem ele mesmo. Ele vai se assentar no templo de Deus, para querer parecer Deus, para que o mundo ovacione ele, o adore ele, e essa é a expressão. E Paulo diz o seguinte, ele vai querer parecer, ele se opõe, ele se levanta contra tudo que se chama Deus. Por isso que nesse tempo, irmãos, nesse período, não haverá paz, não haverá harmonia nesse período do anticristo, não terá como louvar com tranquilidade, porque o anticristo não vai permitir, não haverá igrejas, as perseguições serão muito grandes. Eu vejo às vezes crente dizendo o seguinte, se eu não subir agora, se eu não for no arrebatamento, eu vou ser salvo depois, na época da grande tribulação. Irmãos, ninguém vai suportar uma coisa como essa. Muitas pessoas vão aceitar a marca da besta, porque ninguém quer ficar sem comer, ninguém quer ficar sem beber, ninguém quer ficar sem negociar. Ninguém resiste a uma coisa dessa. Então vai ser muito difícil servir a Deus, ainda que vai ter salvação, ainda que muitos vão honrar ao Senhor, mas haverá perseguição ferrenha contra as coisas de Deus, porque o diabo ele vai querer tomar o lugar de Deus. Se hoje ele já tenta fazer essas coisas, imagine quando ele se manifestar na pessoa aqui do anticristo. Vejamos que o mundo todo passa a adorá-lo, o mundo todo passa agora a dizer quem é semelhante à besta, né? Quem poderá batalhar contra ela? Agora no versículo de número 5, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Ele se exalta tanto, irmãos. O anticristo, a besta, o anticristo vai se exaltar tanto, que ele vai ter uma boca para proferir grandes coisas. Vejamos que os grandes ditadores do mundo, irmãos, sempre conquistaram os povos, as nações, através das palavras, de como se comunicar, o poder das palavras. E ele vai ter grande poder, grande palavra, vai falar grandes coisas e blasfêmias. Quando eu falei aqui alguns minutinhos atrás sobre as blasfêmias, irmãos, lembra quando teve as manifestações, eu acho que foi uns 4 anos atrás, uns 3 anos atrás, em que homossexuais queimaram imagens católicas, pegaram um crucifixo, né? E fizeram aquelas aberrações que vocês viram. Pegaram o homossexual e crucificaram ele como se fosse Jesus. As blasfêmias serão ainda piores do que essas. Isso já é um caminho, um prenúncio para a manifestação do anticristo. O mundo não vai suportar, o mundo vai estar mal, num ateísmo muito forte, um demonismo muito forte. Por isso que as pessoas hoje têm muitos prazeres, irmãos, vocês verem as sequências de filme de terror, vocês verem as manifestações dos demônios na terra, aberrações contra Deus, contra a sua palavra, contra a sua igreja, tudo isso levando para as grandes blasfêmias que o anticristo vai proferir contra Deus, e ele será arrogante, né? Olha só, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, por 3 anos e meio ele vai fazer isso na terra. Ai dos que habitam na terra, ai daqueles que não conhecem ao Senhor. Então ele vai ter poder, ele vai ter palavra, ele vai ser como os grandes ditadores, blasfemos contra Deus, né? E contra os céus, contra aqueles que já foram para o céu. Não é assim a blasfemas de hoje, irmãos? As pessoas blasfemam do Senhor, né?
O ateísmo vai crescendo. A forma do ser humano se distanciar de Deus, não honra a palavra, não tem respeito à palavra. Já vi casos de pessoas, irmãos, que usaram a palavra de Deus para se limpar após sair do banheiro. Casos de pessoas que já pegaram a palavra de Deus, colocaram maconha e fumaram maconha com a palavra de Deus. Casos de pessoas que usaram toda a Bíblia fumando maconha. Há um tempo atrás, aqui para o lado de Cariacica, teve um homem, irmãos, que ele morreu com câncer na garganta. Sabe o que esse homem fazia? Aqui pertinho, aqui, irmãos. Sabe o que esse homem fazia? Ele pegava as folhas da Bíblia, pegava fumo de sabiá, fazia aquele charuto e fumava a palavra de Deus. Fumava ela o tempo todo. Esse homem morreu seco, irmãos, com um monte de caroço na garganta, sem poder se alimentar, sem poder, no mínimo, tomar água. As blasfêmias contra Deus, irmãos, serão muito grandes, sabe? As pessoas estão chutando a palavra de Deus, não dão valor à palavra de Deus, não sabem a riqueza que está aqui para a vida do ser humano. Mas o mundo vai cada vez de mal a pior, vai se distanciando. Eles preferem as orgias, eles preferem, irmãos, os bacanais, eles preferem as bebidas alcoólicas, a bagunça, né? E finge que ama a Deus. Muitas pessoas fingem que ama a Deus, que ama o Senhor, mas não amam. Quando estão passando alguns apertos, algumas dificuldades, eles procuram a igreja para receber oração, ou às vezes para prosperar, como está aí se pregando a teologia da prosperidade. Tudo isso é um caminho que se está abrindo as portas para a blasfêmia contra Deus, irmãos. A forma da liturgia, a maneira de como se adora, a maneira de como se reverencia o Senhor, é um caminho para a blasfêmia. Temos que ter cuidado para que nós possamos entender como que nós estamos amando o Senhor, se nós realmente respeitamos a palavra de Deus, entendemos da palavra de Deus, amamos a palavra de Deus, porque aqui está o segredo, aqui está a nossa vida, aqui está a nossa fonte de vida, a nossa força está na palavra do Senhor. O anticristo vai blasfemar contra Deus, contra a sua palavra, contra os santos, contra o Senhor Jesus Cristo. Isso que nós estamos vendo. Se nós colocarmos hoje, irmãos, alguma coisa relacionada à blasfêmia no Google, os irmãos vão ficar escandalizados por tamanhas blasfêmias que eles fazem contra Deus. Isso já é um prenúncio da manifestação do anticristo. Veja então que essa besta, ela blasfêmia, ela tem na sua testa a blasfêmia contra Deus, ela veio para isso. Vejamos, irmãos, aqui no versículo de número 7, vejamos aqui que Deus permite a perseguição, Deus permite os cruéis ataques contra os santos de Deus. Vejam o versículo de número 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Olha, irmãos, o anticristo faz tudo isso, mas nós temos que entender o seguinte: é uma permissão de Deus, é uma autorização de Deus. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Interessante, irmãos, que e vencê-los. Ora, o anticristo vencendo aos santos. Há crentes, irmãos, que pregam hoje em dia que os crentes não são derrotados, que é inadmissível o crente passar por grandes perseguições, grandes lutas. Se pregam isso aí, mas aqui o anticristo vai vencer os santos, vai fazer guerra. Deus vai dar autoridade, vai permitir que o diabo dê ao anticristo o poder para vencer os santos, aqueles que são servos de Deus. Não vão vencer todos, mas alguns serão vencidos. Mas como que o crente pode ser vencido, irmãos? O crente, irmãos, ele nunca é vencido. O crente nunca é vencido. Não, porque quando ele morre, Paulo disse: morrer para mim é ganho. Jesus
venceu na morte, e nós muitas das vezes vamos vencer também na nossa morte, na nossa perseguição, nas lutas que vêm sobre nós. O mundo olha para nós e diz: esses crentes são derrotados, esses crentes são vencidos, esses crentes não têm força, mas a nossa força vem do Senhor, e nós somos a morte para nós. É como um cavalo, irmãos, que nós montamos sobre ela, nós falamos com esse cavalo: eia, leva-nos até o paraíso, porque a morte é simplesmente um passo para nos levar para a presença de Deus. Então o crente não é vencido, ele é derrotado aos olhos do mundo, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O diabo acha que ele vence os crentes, mas não vence. Aí fala que: e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Todas as tribos, irmãos, todas as nações, todo o poder vai ter sobre os governos, sobre as autoridades. Hoje nós vemos aqui o Brasil, ele vai ter poder aqui sobre o Brasil. O anticristo vai dominar os Estados Unidos, países da Europa, irmãos, as grandes instituições. Ele vai dominar em todas as áreas. Vai dominar o mercado comum europeu, ele vai dominar a ONU, ele vai entrar em todas as áreas, terá o poder, ele vai ser ovacionado. Aonde ele entrar, ele vai ser aplaudido, porque ele vem resolver o problema do mundo, e o mundo vai aplaudi-lo. Então ele é permitido a atacar os crentes na terra, né? Por 3 anos e meio, a besta vence aos santos e tem essa autoridade vinda da parte de Deus. Agora no versículo 8, nós estamos partindo por fim, versículo de número 8: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Olha só, irmãos, que interessante, hein? E impressionante. E adoraram a besta todos os que habitam sobre a terra. Aí ele faz aqui uma distinção: esses cujos nomes, quem adorou a besta, são aqueles que os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então aqueles que os seus nomes não estão escritos no livro no livro da vida do Cordeiro, que este foi morto antes da fundação do mundo, esses vão adorar a besta, esses vão aplaudir a besta, todos os habitantes da terra. Porque a pessoa, quando tem Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. Deus lá do céu, irmãos, assentado no seu trono, ele conhece os seus crentes, os seus filhos, os seus servos, e ele sabe todos quanto tem o seu nome escrito no livro da vida. Os fiéis têm o nome escrito no livro da vida. E quem tiver o nome escrito no livro da vida não tem condições de adorar a besta, de maneira alguma. Porque o verdadeiro cristão, ele não blasfema contra Deus, ele não vai contra Deus, porque ele sabe que o seu nome está no céu, escrito no livro da vida. Ele tem temor, ele não quer pecar contra o seu Senhor. Jamais ele vai adorar o anticristo naquele dia, de forma nenhuma. Ele não vai fazer isso, porque ele sabe que ele tem o Espírito de Deus, o Espírito de glória, o Espírito de louvor e de adoração, de glorificação, de exaltação ao nome de Jesus. Enquanto a besta está blasfemando, levando contra a Deus e a sua palavra, os fiéis estão obedecendo o seu evangelho e levando a palavra de Cristo. Estamos partindo agora para o final. Vejamos então uma séria advertência no versículo de número 9. Veja o versículo de número 9. O texto diz o seguinte: se alguém tem ouvidos, ouça. Interessante, né, irmãos? Interessante que a igreja não vai estar aqui. Por que a igreja não vai estar aqui? Porque ele diz aqui, se alguém tem ouvidos, alguém é alguém, qualquer pessoa. Quem tem ouvidos, ouça. Geralmente, nas cartas, podemos ver lá, quando ele exorta a igreja, Jesus sempre exortando a igreja, ele fala, a igreja de Éfeso, a igreja em tal lugar, né, de Laodiceia, ele fala,
quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas aqui ele não diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque a igreja não vai estar mais aqui, a igreja está no céu. Então, se alguém, quem está ouvindo isso aqui, quando João escreveu, ouça o que está sendo falado, é ouvir a voz de Deus, irmãos. Tem pessoas que têm ouvido, mas não ouve. Não é orelha, é ouvido. Ouça a voz do Senhor. O que é ouvir no original aqui? Ouvir é guardar, é nós ouvir a palavra de Deus e guardar no coração, guardar o texto sagrado, guardar porque traz vida para nós. Então, se alguém tem ouvidos, ouça a palavra de Deus, porque isso está para acontecer. É uma série de advertência. Fechando agora no versículo de número 10, vejamos aqui a paciência e a fé dos santos, concluindo. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Esta frase, irmãos, introduz um provérbio que conclui esta passagem, porque aqui é um provérbio: se alguém leva em cativeiro, ou seja, o cristão, ele não deve resistir ao anticristo. Nós não devemos resistir às perseguições que vêm contra nós, irmãos. Não devemos resistir, nós devemos deixar Jesus fazer a obra na nossa vida. Deus não concorda, irmãos, Deus não concorda com crentes agressivos, crentes que se levantam contra o seu próprio inimigo, aquele que está perseguindo você. Às vezes a pessoa está te perseguindo, está te caluniando, aí você vai praguejar contra ela. De maneira alguma. Se a pessoa dá na minha cara, eu dou na cara dela também. Se ela falar isso contra mim, eu vou falar isso também contra ela. Não é assim que Jesus nos ensinou. Jesus falou: se alguém te bater numa face, dê-lhe a outra também. É isso que o texto aqui está querendo dizer. Se alguém leva em cativeiro irá. Não é para nós resistir à perseguição, de maneira nenhuma. Deus não aceita crente agressivo, violento. Já viu crente violento, irmãos? Fica praguejando os inimigos, falando mal dos inimigos. Foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus, quando estava crucificado, ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando Estevão também foi apedrejado, ele olhou para o céu, ele viu o Filho de Deus assentado à direita do Pai. Ele disse: não lhes imputes este pecado. Quando ele foi morto e apedrejado, e ele parte para o Pai. Nós não podemos revidar, não é papel de um cristão, de quem tem o Espírito de Deus. Quem leva em cativeiro, está dizendo, em cativeiro vai ser levado. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Temos que ter cuidado com a nossa vida espiritual. Veja o que Pedro disse em 1 Pedro capítulo 4, 19. Portanto também, os que padecem, os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo bem. Quando você está sofrendo, você entrega a sua alma a Deus, deixa Ele fazer a obra na sua vida. Se você morrer, você vai para os braços dEle, você vai para as mãos dEle, mas não faça nada, ore, simplesmente busque ao Senhor, entregue nas mãos de Deus o teu oponente, o teu inimigo. Então nós não devemos reagir com violência, devemos ser exemplo da perseverança e dos santos, irmãos. Exemplo, porque o mundo está nos olhando. O mundo olha sobre os cristãos. Pedro disse também: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Aí ele fala: o qual não cometeu pecado, e nem da sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, ele não injuriava, e quando padecia, Cristo não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus se entregou a Deus, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados,
pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. 1 Pedro 2, versículos 21 a 24. Aqui está a paciência do santo, aqui está a paciência e a fé dos santos. Não resistir é ter paciência, porque se você está debaixo de uma luta, debaixo de uma provação, certamente isto é da permissão de Deus, porque Deus cuida dos seus filhos, Deus cuida dos seus servos. Às vezes é perseguido no trabalho, ou com o vizinho, na rua, onde quer que seja, e começar, irmãos, nós sermos hostilizados aqui nessa terra. Crente não pode ficar jogando ímpio na justiça o tempo, de maneira alguma. Eu falo por causa de perseguição, eu não estou falando por causa de leis trabalhistas, que são seus direitos, mas perseguição por causa da palavra de Deus. Não, nós estamos aqui para servir ao Senhor, para honrar ao Senhor e resistir aos ataques do anticristo, da força das trevas, irmãos, que está para imperar neste mundo, nesta terra. E muitos cristãos, infelizmente, vão ficar para este dia. Muitos não estão preparados, irmãos, porque estão recebendo qualquer alimento, estão ouvindo qualquer palavra, estão acreditando em qualquer coisa e não querem ouvir a palavra de Deus como verdadeiramente ela é. Ela precisa nos exortar, ela precisa nos colocar na linha, ela precisa nos alinhar com Deus para que sejamos santos e perfeitos, perseverantes e obedecer à voz do nosso Senhor. Porque, irmãos, que importa essa vida? Que importa essa terra? Que valor tem essa terra aqui? Isso não presta para nada, vai ser queimado, como foi pregado domingo passado, vai ser tudo destruído, não vai ficar nem raiz e nem ramo, vai ser tudo destruído. A nossa casa está no céu, a nossa morada é no céu, o nosso Pai está no céu, o nosso Senhor está no céu, e é para lá que nós queremos ir também. E vale a pena então servir ao Senhor com dignidade, com fé, com fidelidade, obedecendo a sua palavra e resistindo aos ataques do mal. Que Deus possa nos abençoar grandemente, que Deus venha nos fortalecer, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos estar com os ouvidos mais aguçados, com a mente mais voltada para as coisas de Deus. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Feche os teus olhos e eu vou orar por você, vou orar por nós, no nome de Jesus Cristo.